Galera, mais um anime Isekai da temporada e esse daqui tá prometendo. Então, se você gosta de anime como esse, deixa o seu like e se inscreve no canal pra ficar por dentro de novos vídeos. Sem mais enrolação, simbora pro recap. O anime começa com um garoto em um leito do hospital jogando um MMORPG, até que de repente ele acabou morrendo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas se viu um local completamente diferente. A primeira coisa que ele sentiu foi o ar fresco correndo pelas suas narinas, até que alguém apareceu perguntando se ele havia finalmente despertado. Ele se pergunta se ela é a Atou, Nações Eternas. Esse é o nome do jogo que o protagonista jogava enquanto estava doente no leito do hospital. Um simulador de estratégia ambiental em um mundo de fantasia sombrio. Essa é a personagem que ele mais amava no jogo que ele mais amava. Ele se pergunta o que ele deve fazer porque ela fica chamando ele de meu rei. Provavelmente ela deve estar se referindo ao líder de Minogram. Mas ela fala que tá tudo bem e finalmente sabemos o nome do protagonista, que é Takuto. Ela fala que ele conseguiu a façanha de superar a dificuldade pesadelo usando a civilização mais difícil do game. A civilização da ruína de Minogram. O Takuto é o jogador lendário no topo da classificação oficial de usuários do game. Ela lembra de tudo isso, pois ele havia lhe contado como eles conquistaram o mundo diversas vezes, e também como eles zeraram o game inúmeras vezes. Portanto, ele não deve se preocupar, pois ela lembra de tudo direitinho do nosso garoto. O Takuto fala que ela era o seu estilo de jogo, provavelmente porque ele queria ser alguém tão forte quanto ela, e por isso ele está muito feliz em poder falar com ela e ela poder falar com o nosso guri. Mas ele se pergunta se aquele é o paraíso e se foi ela que chamou ele até ali. Mas ela fala que não e de repente ela se viu naquele lugar, considerando que ali é diferente do paraíso e se parece muito mais com o mundo de Nações Eternas. Ou seja, aquele é um mundo desconhecido. Contudo, ela fala que ficou muito feliz em poder conhecer o Takuto pessoalmente. E agora eles irão começar do zero. Primeiro, eles não sabem se aquele é realmente outro mundo ou se é o mundo das Nações Eternas, ou algo completamente diferente. Mas seja lá o que for, eles irão começar juntos novamente para construir um novo reino. Um reino, né? Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Nem sei onde é que eu tô. Mas já que estamos aqui, vamos começar novamente, ele fala. Ela fala que o nome dela é Atou Lamacenta, a criança nascida da lama destruidora de mundos. A partir desse momento, meu corpo e minha mente são todos seus, ela fala. Na hora ela ficou toda tímida, fazer isso pessoalmente é vergonhoso. O Takuto fala que a sua civilização é elogiada por ser conhecida como a mais perversa, mas também a mais meticulosa. Então assim eles irão se tornar reclusos. Produção de energia, batedor. Apareceu um bicho estranho raciado com louva-a-Deus. Minogram é uma civilização de modos moderados, que governa o mal e ruína. Isso significa que eles devem evitar ao máximo serem descobertos no início do game. E para isso eles precisam coletar informações sem serem descoberto por ninguém. E lá foi o inseto batedor buscar informações. Assim como no jogo, o inseto consegue compartilhar a visão até uma certa distância. Esse bicho gastou 100 de mana e agora só lhe restou 100. O Takuto gostaria de invocar um guerreiro, mas com seu nível atual de MP é impossível. Eu darei o meu melhor como combatente. É isso que a Atou gostaria de dizer, mas infelizmente seu nível de força atual é 3. O que significa que Minogram está em uma posição incrivelmente arriscada. Tempo depois, o Takuto conseguiu compreender o terreno da região. Basicamente é tudo mata fechada e sem sinal de monstros ou qualquer tipo de alimento. A Atou pediu desculpa por não conseguir fazer nada, mas ele fala que sua companhia já é o suficiente e ela ficou toda coradinha. De repente ele viu uma comunidade inteira de elfos negros. A Atou então supôs que aquele realmente é o mundo de fantasias. Parece que os elfos negros tendem a ser neutros, mais puxados pro lado do mal. O Takuto pensa que isso não é nada bom. Eles querem evitar uma guerra e por isso optaram por ficar escondidos. A Atou fala que eles podem fugir juntos se for o caso. Afinal, a guerra é pra bárbaros. O Takuto concorda, mas primeiro ele vai coletar informações sobre os elfos negros. E se não der bom, eles metem o pé. De repente, a Atou se virou com sangue nos olhos. Um grupo de elfos negros havia aparecido. Momentos atrás, vimos o grupo buscando comida na floresta amaldiçoada. Eles foram expulsos das suas terras e não tem pra onde ir. Seus filhos estão famintos e aquele lugar é rico em vegetação. Uma mulher fala que nessa floresta existe um ser maligno que havia sido selado. E seja lá o que for, ele nunca deixaria uma vida crescer nesse lugar. Mas o líder guia diz que isso não passa de uma historinha escrita em um livro. Mas certamente aquele lugar é realmente assustador. Foi aí que a pressão dele caiu ao se encontrar com o nosso guri que estava com aparência sombria. Na hora ele notou que aquela era a manifestação do mal. Ele ficou de joelhos e se apresentou como Guia Nagven, líder dos guerreiros do clã Mazaham. A Atou fala que eles têm conhecimento suficiente para saber o resultado de entrar naquelas terras. Mas ela pergunta qual foi o motivo da transgressão. O guia tentou explicar da forma mais longa possível e a Atou ficou irritada. Resumidamente, eles foram expulsos das suas terras e sentei para onde ir, eles entraram na floresta. Vocês estão magros. Ele fala que foi por conta da perseguição intensa e não tiveram tempo suficiente para coletar suprimentos. Por causa disso, eles estão há vários dias sem comer nada. O guia então pensa do porquê eles tiveram que sofrer tanto. Tudo o que eles queriam era um lugar para viver em paz. Será que é um crime ter vontade de viver? De repente, várias maçãs foram jogadas, mas ele não conhece aquela fruta que é completamente diferente de tudo que ele havia visto. O guia não sabe o que fazer, pois pode ser indelicado provar na sua presença. A Atou então pergunta qual é o problema dele. Vendo que seu rei está lhe oferecendo misericórdia, ele deu uma cabeçada no chão e disse que havia
vários deles, incluindo crianças. E por isso ele gostaria de levar aquelas frutas dadas pela misericórdia do rei, ao invés de comê-las enquanto o resto da sua família passa fome. O Takuto então deu ainda mais comida. É dito que os elfos negros são desprezados como seres que fugiram da luz. Ninguém nunca havia estendido a mão para ajudá-los até que nosso guri apareceu e deu comida o suficiente para salvar todo o seu povo da morte certa. Tempo depois, o ancião Malta disse que o Guion fez um excelente trabalho. As frutas que ele trouxe são incríveis e olha que ele já viveu muito tempo da sua vida, mas nunca provou algo parecido. Mas ele quer saber se aconteceu alguma coisa lá dentro. O guia fala que encontrou um ser lendário nas profundezas da floresta. A Emily havia dito anteriormente sobre um ser que havia sido selado na floresta amaldiçoada. O velho ancião pergunta se ele encontrou o Rei da Ruína. Ele é parcialmente mencionado em um livro antigo. Quando o mundo atingir a saturação, o Rei da Ruína aparecerá e trará a ruína, forçando a todos a recomeçar do zero. O ancião pergunta se ele auto se denominou com esse nome. O guia fala que ele é aterrorizante o suficiente para receber esse nome, mas ele não conversou diretamente com o rei. Havia uma garota que esclareceu as palavras do rei até um certo ponto. O ancião, embora não tenha certeza que ele seja o Rei da Ruína, é óbvio que ele não seja algo bom. Agora que ele finalmente recuperou um pouco da sua mana, conseguiu perceber que essa floresta é anormal. Mas ele pergunta se o guia deu alguma coisa em troca da comida. Mas ele fala que não deu nada e o rei foi misericordioso após ele ter dito tudo que se passou. Mas o velho ficou irritado por ele ter demonstrado respeito pelo Rei da Ruína. Mas no fim ele entendeu e decidiu falar pessoalmente com o rei. Enquanto isso, a Ato estava dando uma dura no Takuto. Como assim ele gastou sua mana em algo assim? Eles acabaram de iniciar Minogran e não sabem nada sobre os arredores. O Takuto pediu desculpas e ele vai fazer qualquer coisa que ela pedir. Afinal, ele precisa dela e ela ficou toda derretida. E por isso ele pode pedir o que ele quiser pra ela. Bom, ele fala que não conseguiu se comunicar muito bem com os Darks Elfos, mas ele consegue falar tranquilamente com a Ato, diferente com outras pessoas que as palavras não saem. E ela que pensou que ele estava apenas se comportando como um ser superior, quando na verdade ele é apenas um recluso que não consegue se comunicar. E assim se termina mais um episódio de mais um anime novo da temporada. Se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar o like, ativar o sininho e compartilhar para ajudar no engajamento do canal. Também pode hypar o vídeo aí nos comentários abaixo. Dito isso, até o próximo. Dia seguinte, o ancião estava preparado para se encontrar com o Rei da Ruína. Afinal, ele já havia aceitado sua piedade para com eles. Mas ele não sabe o que é que ele vai querer em troca. O guia fala que ele nunca havia dito sobre pedir algo em troca. O velho pergunta como ele poderia ter tanta certeza disso. Um ser maligno sempre vai exigir alguma recompensa e é assim que o mundo funciona. No entanto, é verdade que eles precisam do poder do rei para sobreviver. De fato, o guia fala que é verdade. Caso eles saiam da floresta, irão continuar vagando sem a certeza do alimento do dia de amanhã. Entretanto, eles chegaram até o continente negro, buscando um reino onde seu povo não seria mais perseguido. Essa pode ser a última chance e por isso eles irão se encontrar com o Rei da Ruína. Tempo depois, o inseto raciado com louva-a-Deus apareceu gritando. O Takuto havia pedido que ele voltasse em algum momento caso ele obtivesse alguma informação. O inseto passou tudo que ele havia visto e ouvido. Aparentemente, os elfos estavam indo até ele. A Atou fala que a comida que ele deu foi tanta que tiveram que chamar mais pessoas para poder carregar. O Takuto menciona que ter pessoas com cultura e teologia diferente por perto pode levar a conflitos internos. Ele adoraria que eles pegassem a comida e fossem embora dali o mais rápido possível, mas vocês sabem como é. Ele é meio chato para se comunicar. A Ato então fala que vai tomar a frente da negociação em seu lugar, além do fato que isso vai exibir sua grandiosidade como rei. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Então ele vai estar contando com a ajuda dela. Tempo depois, o ancião estava agradecendo pelo rei ter concedido aquela audiência. Ele se apresenta como Mortar Gordão de Mazaran. A Ato fala que ele sabe demonstrar o devido respeito, mas ela imagina que ele tem algo a dizer e é melhor que ele fale logo. O ancião então agradeceu sua gratidão
gratidão pelos alimentos que foram concedidos ao seu povo e pediu a honra de conhecer o nome do nosso guri. Ato deu uma olhada, ele deu permissão. Sendo assim, ela fala que o seu grande nome é Takuto-sama, o senhor do apocalipse, o governante da ruína, enquanto o nome dela é Ato. O ancião então prometeu que queria gravar esse nome na alma do seu povo. O Takuto ficou feliz, pois as coisas estavam indo muito bem até agora. Ato então manda que ele pegasse o resto da comida e fosse embora dali. Entretanto, o ancião pergunta como eles podem recompensar a bondade do rei em ter salvado seu povo, mas ela fala que isso é desnecessário. Ela duvida muito que eles sejam capazes de preparar uma recompensa à altura do seu rei, ainda mais sendo que eles não têm nenhum tipo de suprimento ou recursos. Ela começou a desconfiar que eles estejam planejando alguma coisa. De repente, as coisas ficaram bem sérias, o Takuto pensa. Então ele resolveu chamar Ato e falar sobre a negociação. Entretanto, ela não gostou muito disso não. Ela fala que nosso garoto é péssimo para negociar. Se eles os deixarem em paz, só irão atrapalhar ainda mais. O que eles realmente devem fazer é passar o rodo em geral e colocar suas cabeças em pilares em decoração. Mas ele fala que provavelmente eles estão tentando construir um relacionamento mútuo em benefícios. E por isso fala que vai aceitar algo que deixe eles satisfeitos, em vez de simplesmente conceder alguma coisa de graça. Sendo assim, Ato mandou que eles ficassem satisfeitos. Afinal, o rei decidiu aceitar sua oferta em troca da caridade. O ancião agradece enquanto Takuto percebeu que o velho estava desconfiado que havia alguma pegadinha naquele alimento que ele havia dado. Afinal, seu alinhamento é maligno. Ato chamou o velho de tolo por pensar que seu rei fosse um fantasma perverso ou algo do tipo. Ainda assim, um pagamento. O Takuto fala que quer saber sobre o mundo exterior. Nesse caso, o velho vai falar tudo o que ele ouviu, viu e testemunhou. E Ato fala que depois que o pacto for concluído, eles devem imediatamente sair da floresta. O guia ficou abalado e o Takuto percebeu. Diferente do velho, isso daí é bem mais fácil de entender. O ancião fala que nada daria mais alegria do que a permissão do rei deles ficarem naquela floresta. Mas a Ato falou que não pode ser permitido tal coisa. Além disso, se eles não quiserem perder suas vidas, que foram salvas, eles não devem falar nada sobre o que aconteceu ali. O guia tentou intervir, mas o ancião decidiu aceitar a decisão do Takuto. Sendo assim, ele agradeceu e se retirou da presença do rei, enquanto o Takuto estava pensando se essa realmente era a melhor coisa a se fazer. Afinal, tem uma boa chance deles entrarem em colapso estando em outro lugar. Foi aí que ele teve a brilhante ideia. Ei, vocês deveriam se tornar meus cidadãos. Ato ficou meio constrangido e decidiu perguntar o que é que ele estava tentando fazer. Ele fala que está pensando em usar o sistema de refugiado do jogo. Os elfos negros não são nem bons nem mal, mas se forem aceitos em sua civilização como refugiados, claro, supondo que funcione como no jogo, eles podem se tornar também seres malignos. Ato fala que de fato é possível a coexistência de diferentes seres malignos, mas eles são muito diferentes dos principais cidadãos de Minogran, o chamado Homunáculos. O Takuto fala que de fato é arriscado, mas eles devem se lembrar uma coisa sobre a aparência dos Homunáculos. Ele pergunta se ela consegue lidar com a vida tendo apenas esses negócios como cidadãos. De fato é verdade, não dá nem pra ter uma conversa decente com essas coisas. Sendo assim, ela decidiu falar que o rei irá fundar uma nação ali logo em breve, e se eles estiverem dispostos a se tornar cidadãos, ele irá protegê-los. O ancião pediu desculpa pela grosseria, mas ele quer saber o que vai acontecer se eles aceitarem se tornarem cidadãos. A Ato fala que eles irão receber a alegria e a felicidade eterna, mas ela imagina que não seja isso que eles queiram saber. Sendo bem direta, ela fala que eles irão se tornar seres malignos, mas eles estão livres para escolher seu próprio destino. No entanto, se ela pudesse dar uma opinião, o seu lado era muito mais divertido. Tempo depois, o Takuto estava andando pela floresta enquanto a Ato estava preocupada com seus pezinhos. Parece que os Darks Elfos levaram um tempo para aceitar a decisão. O Takuto acha que qualquer um iria parar para pensar se alguém lhe falasse que você ia se tornar um ser maligno. No entanto, eles sabiam desde o início que essa seria a melhor opção, a Ato falou. Então, eles finalmente chegaram ao acampamento dos Elfos Negros. A pressão no ar era terrível. Alguns elfos desmaiavam só de olhar pro Takuto. Então, ele sentou no trono e a Ato começou o discurso. Nesse momento, todos eles foram aceitos como cidadãos da nação de Minogran. Com isso, todas as condições foram atendidas. Agora, o Takuto fala que eles irão anunciar formalmente a fundação de Minogran. Muito bem, é um prazer. A Ato dá os parabéns a todos os cidadãos de Minogran. A felicidade e segurança será garantida pelo poderoso governante Takuto-sama. O guia estava se perguntando se era apenas isso. Afinal, havia dito que eles iriam se tornar malignos. De repente, ele sentiu um grande ódio tomando conta do seu corpo. Aqueles que os perseguiram, machucaram e zombaram deles como se não tivessem valor algum. A raiva e o ódio não param de aumentar. Vocês estão bem? Com isso, eles finalmente entenderam. Isso era a alegria de ser cuidado. Então, o povo começou a saudar o poderoso rei Takuto. Alguns dias se passaram desde o estabelecimento do reino de Minogran. Olhando no mapa, ele percebeu que estava encurralado. Isso porque já existem duas grandes nações naquele continente. Uma delas é
massacram do reino Qualia, uma nação de humanos que adoram o santo deus Arlos. Do outro lado tem uma nação de elfos que adoram a natureza. Logo abaixo tem a nação de Minogran, que caso seja descoberta, é caixão e cova. O Takuto tá suando frio, afinal ele não tem poder militar o suficiente para conseguir se opor a duas grandes nações dominantes. Se batendo ali no chão, a Ato falou que dá pra piorar a situação. Essa porcaria de terra amaldiçoada não tem um único recurso natural que eles possam coletar. O Takuto fala que isso é tão ruim que tentar expressar em um nível de dificuldade é piada. Bom, ao menos ele fala que nem tudo é notícia ruim. Normalmente Minogran teria dificuldade em produzir pesquisa. Afinal, homunáculos são bastante burros. Embora sejam bons pela fertilidade e sua felicidade que não diminui facilmente. Entretanto, agora eles têm os elfos negros que precisam esconder essa fraqueza. A Ato notou que os elfos negros estavam se aproximando para relatar novidades sobre o mundo exterior. Quase não saiu. O guia hoje trouxe sua assistente chamada Emily. É dito que ela é uma mulher muito inteligente e muito bem informada sobre lendas e outras nações. A Ato fala que o rei está satisfeito com sua dedicação. Entretanto, eles são muito formais e o rei não gosta nada disso. O ancião pediu desculpa e se for da vontade do rei, eles vão deixar de ser formais. Agora, indo diretamente para os planos futuros, eles irão fazer com que eles trabalhem em posições chaves para a administração de Minogran. Essa já é uma decisão do rei, portanto, sem objeções. O ancião Moltran deve se concentrar na administração dos assunto do estado. O guia vai continuar líder dos guerreiros comandando as forças de Minogran. A Emily, eu não sei o que ela vai fazer. O guia aceitou de bom grado essa decisão. E se o rei ordenar, ele vai matar qualquer inimigo e vai expor seu cadáver empalhado. Eu, hein, credo que nojo. Tô fora que seu rei é da paz. O guia ficou ali com a cara de trouxa se perguntando por que o rei da ruína seria pacifista. Quase não sai de novo. Primeiro, a Ato mandou que eles descansassem bastante para recuperar a saúde, pois logo eles irão começar a construir novas casas. O ancião fala que eles têm sua profunda gratidão, ao contrário do guia que apenas se orgulha da sua força. Seu conhecimento se mostra útil imediatamente. O guia chama o velho de velho desgraçado, mas ele fala que ao contrário do velho, ele tá cheio de vitalidade. A Emily vai dar o seu melhor também, a coitada. A Ato fala que eles estão viciados em trabalho, parece CLT, e pergunta se deve ordenar pela coleta de recursos, mas o Takuto teve outra ideia, basicamente desenvolver a área sem destruir a floresta. Ele pergunta se o ancião consegue madeira mantendo parte da floresta intocável. Ele fala que sim, pois também são um povo que faz da floresta o seu lar. O guia tá com a cara de trouxa porque ele não quer destruir a floresta. Deem o seu melhor. E não se esqueçam de reflorestar também. Entretanto, eles não sabem o significado de reflorestar. Tecnologia arquitetônica. Pelo que o Takuto ouviu falar, o nível de tecnologia desse mundo deve estar em algo próximo de construção de fortes. A Ato pergunta se ele conhece o termo magia militar ou os 6 elementos principais. O velho fala que só conhece os 4 elementos principais. Magia militar também é um termo que a Emily nunca ouviu falar em outra nação. A Ato então percebeu que esse mundo ainda não alcançou o nível de tecnologia mágica dos 6 elementos principais. Eles também estão atrasados com outras tecnologias. Mas por outro lado, isso significa que eles têm uma grande chance de ficar na frente de outras nações. Mas voltando pro assunto do reflorestamento, basicamente é plantar árvore na terra que você fez a colheita e assim manter no meio ambiente. O reflorestamento é a tecnologia que usa os principais elementos para acelerar o seu crescimento. E isso também é sabedoria nascida do grande rei Takuto. Logicamente que isso é uma grande mentira. A Emily pergunta se as maçãs que eles comeram anteriormente foram criadas pelo Takuto. Ela fala que sim e gosta principalmente do gosto das uvas que o seu rei criou. O Takuto então fala que ela vai ficar sem uvas por um bom tempo. A Emily pergunta se são aquelas frutas roxas. Ela tentou plantar suas sementes e elas já começaram a brotar. A Otto pergunta se ela plantou a semente de uvas. O Takuto se perguntando por que ele não percebeu antes. O alimento que ele criou naquele dia são do mundo moderno. Então ele pode usar a produção de energia para criar coisas que não existem no jogo, como esse poder a criação de pólvora, metais básicos e até mesmo óleo. Requer uma grande quantidade de mana, mas é óbvio quão poderosa é essa habilidade. A Emily pergunta se ela fez besteira. A Ato fala que não e na verdade ela fez um excelente trabalho. O episódio seguinte se inicia com um grupo de homens falando sobre o poder especial que a Santa possui, quando de repente um grupo de goblins apareceu para atacar o grupo. Eles sacaram suas espadas, entretanto a Santa disse que o tempo de arrependimento já havia acabado e foram evaporizados pelo crime de perturbar a paz no reino Qualia e pelo pecado de ter abandonado o santo deus Arlons. É dito que esse é o poder nativo pelo qual a nação de Qualia é capaz de afastar o mal e também manter um relacionamento adequado com a nação dos elfos. Os inimigos são enterrados em chamas e logo em seguida surge um campo de flores. Ela é um dos 7 grandes santos salvadores do continente de Idogran. Seu nome é Santa Soalha dos Sepultamentos Floridos. Ela pergunta
pergunta ao cardeal quanto ao assunto que eles vinham discutindo até ali, sobre um presságio de apocalipse nas terras amaldiçoadas. Ela quer enviar paladinos para uma investigação. Entretanto, isso foi negado. Demonstrar interesse por aquelas bandas é um absurdo. Além disso, a central jamais daria permissão para enviar paladinos nessa missão. Sendo assim, ela sugere ir ela mesma. Mas o cardeal pergunta se ela não sabe sobre sua posição. Afinal, ela não é mais uma simples garota de uma vila qualquer. Mas ele cedeu e vai enviar alguns homens sobre seu comando. A cena muda pra Ato, chamando todo mundo para fazer construções. Enquanto Takuto achou seu novo trono incrível. É dito que os elfos negros trabalharam rapidamente na construção do trono e na sala de aconselhamento. Ela fala que esse é apenas o começo da sua civilização, que vai ser poderosa o suficiente para dominar a terra e perfurar os céus. Dito isso, os administradores estavam reunidos, mas antes de iniciar o aconselhamento, foi entregue uma vestimenta por Takuto. Ele vestiu e o moleque parece um por um de lado, um de frente e um de costa. Mas ele ficou feliz por finalmente ter tirado aquele pijama fedorento. Logicamente que na sua forma sombria não tá mostrando nada, não sei porquê, mas a Ato fala que ele ficou encantado com o traje. Agora chegou a hora tão aguardada, política interna, mas o Takuto não tá prestando atenção em nada ali, tá achando que a vida é um morango. A Ato então sugere que eles discutam primeiro e depois peçam a opinião do rei, obviamente se caso for necessário, porque ele tá ali igual um trouxa. O ancião pergunta qual a construção que eles devem erguer primeiro. O guia fala que os preparativos de nivelamento do solo já começou. A Ato então fala que primeiro irão fazer uma instalação de produção de alimento. Afinal, ninguém vai pra guerra com o estômago vazio. Isso se eles forem pra guerra. O ancião pergunta se o rei não pode criar quantidade infinita de alimento com seu poder. Mas ela pergunta por quanto tempo eles pretendem fazer o rei fazer tal coisa. Afinal, a distribuição de alimento vai aumentar conforme o país vai expandindo. O velho pediu desculpas e Ato colocou uma árvore viva na mesa. Ele pergunta o que é aquilo, ela fala que é uma árvore de carne. Basicamente, uma das instalações de produção de alimento da civilização. Uma árvore que produz uma carne misteriosa com gosto de carne humana. O ancião fala que não tem problema, mas com certeza vai ter gente com sentimentos negativos sobre o consumo de carne humana. Mas isso não é problema, afinal ela vai ser plantada no chão. Agora será necessário uma cabana e um edifício para estocar alimento. A Emily fala que vai ficar responsável por isso e a árvore pediu para que ela seja bem cuidadosa. Que nojo. O próximo tópico é a pesquisa. Eles ainda são uma nação pequena e precisam urgentemente de uma tecnologia de ponta. O ancião pergunta qual tecnologia eles devem priorizar. Obviamente que é a tecnologia mágica. O Takuto ficou bastante animado quanto a isso. O ancião fala que é bem estudado quanto à magia, mas ele quer saber qual magia vai ser estudada. Então fala que é magia militar. Magia normal só pode ser usada para atacar algumas dezenas de pessoas, enquanto a magia militar permite que você ataque um exército em escala de milhares, além de alterar o terreno para sua vantagem, é claro. O ancião pergunta se existe uma magia capaz de produzir tal milagre. Ela fala que sim, mas para isso vai ser necessário selecionar algumas pessoas com talentos mágicos para produzir a pesquisa. O Takuto fala que não é uma tecnologia difícil, então eles devem conseguir rapidamente. E agora, sobre o resto do planejamento militar, o guia fala que agora é sua vez. Primeiro eles vão organizar o exército, mas o Takuto fala que eles não irão colocar seus esforços nisso por enquanto. O exército não produz absolutamente nada e apenas consome suprimento e mana. O guia fala que seu atual grupo de guerreiros não tem força o suficiente para proteger o rei. E para piorar a situação, quanto o velho quanto o guia tem recompensa pelas suas cabeças. Isso porque eles são líderes dos elfos negros. A Ato pergunta se ele tá preocupado com perseguidores. O Takuto sugere então que eles façam um herói. Ela achou isso uma boa ideia. Um herói pode ter alto custo de produção, mas ele praticamente não precisa de manutenção. O guia pergunta o que é esse tal de herói. É dito que em Minogran tem vários heróis que servem ao seu rei. Todos eles são poderosos e possuem habilidades especiais, embora sejam todos monstros com parafusos soltos. Entretanto, há várias condições para invocá-los, mas será possível invocar ao menos um logo em breve. O Takuto fala que o exército tem manutenção e chama muita atenção. Por isso, um herói seria mais adequado para preservar sua posição oculta. O guia agradece, mas ele não ficou muito feliz não. O Takuto então fala que eles também estão coletando mana dos seus cidadãos. O valor coletado é proporcional à felicidade dos cidadãos, o que significa que quanto mais felizes eles estão, mais rapidamente a nação irá se desenvolver. Enquanto isso, na igreja do reino Qualia, um tal de Lunius estava sendo chamado, pois eles não tinham mais tempo a perder. Mas ele manda que o cara faça silêncio, pois aquele é um lugar de orações. Entretanto, ele notou que o Lunius estava usando uma aliança como símbolo de proteção. É dito que ele também tem uma filha, e sua esposa se chama Machi e sua filha Nina. O Lunius diz que há vários rumores que falam que esse superior é rude e mal educado. Entretanto, suas habilidades são surpreendentes. Ainda assim, ele se pergunta do porquê está sendo enviado para o continente negro. O Lunius fala que é para investigar uma revelação que a Santa Soalina recebeu. Se a missão for bem sucedida, eles serão bem vistos pelo progresso da região sul. Caso contrário, serão rebaixados como paladinos inferiores. Entretanto, eles dois são os únicos paladinos no grupo. Todo o resto são mercenários. Isso porque é raro conduzir uma investigação fora da fronteira. O Lunius pensa que mesmo com sacerdócio e paladinos, é muito difícil saber o que os chefes estão pensando nos seus bastidores. Com certeza, eles têm algum motivo para fazer esse cara se juntar
derrotar eles antes da sua partida. No lado de fora, todas as tropas estavam esperando por ele. Parece que o grupo é forte, pois o paladino superior ficou bastante contente. Tempo depois, a cena corta pro Takuto dando uma olhada no andamento das construções. Ele achou realmente incrível. Aquela é uma visão da sua civilização inicial. A Emily fala que eles são especializados em construções em copa de árvores, mas como eles também estão priorizando as árvores de carne, acabaram que não fazendo muito progresso nas construções das casas. Além disso, as árvores de carne estão crescendo rapidamente. Enquanto isso, no centro de pesquisa de magia, há várias pessoas com talento trabalhando no desenvolvimento de magia militar. Também foi descoberto uma fonte para obter água, e também tem um edifício onde o Takuto mora, junto com um escritório público para resolver a papelada. O Takuto adorou que ela fez tudo o que ele pediu. Além disso, conseguiu garantir uma fonte de água, no qual ele é muito grato. Além disso, os elfos negros agora estão cheios de vida, muito diferente de alguns meses atrás. A Emily então pergunta se ele gostou e se ela conseguiu atender suas expectativas. Ele fala que sim, realmente muito incrível, e ficou muito feliz por ter recebido todos eles como cidadãos. A Emily começou a chorar de gratidão, a coitada. Tempo depois, ela finalmente se recuperou e começou a explicar sobre as árvores de carne. Nosso guri ficou aliviado, afinal ele nunca teve uma garota chorando por ele antes. Bom, basicamente aquelas árvores estão quase prontas para colheita, isso graças às ferramentas que foram dadas. O Takuto fala que vai fornecer as ferramentas por um tempo, afinal se eles fizessem a qualidade não seria tão boa assim. A Ato fala que isso vai fazer as coisas progredirem rapidamente. A árvore ali falou que tá quase maduro para consumo, que nojo. Com isso, a produção de alimento foi concluída. Dito isso, a Emily foi mostrar a fonte de água. Entretanto, havia algo de errado. A fonte foi encontrada, mas estava totalmente preta. Mas a Ato falou que tá tudo bem. Ela se abaixou e provou a água e estava muito boa. É dito que aquele lugar é chamado Terra Amaldiçoada. Ou seja, isso é a prova que essa terra se tornou parte do domínio de Minogran. O Takuto mandou que eles respirassem fundo. No mesmo momento, o ancião sentiu sua mente mais afiada. O guia sentiu seu corpo transbordando em força. As Terras Amaldiçoadas oferecem benefício a seres malignos, mas oferece o oposto a seres pacíficos e de bom coração. Isso não é apenas bom, como também torna aquele lugar melhor para se viver. O guia provou da água e disse que pode beber normalmente. O Takuto fala que esse é o local perfeito para defesa, e logo todas as terras da sua nação será desse jeito. Mas a Ato falou que tem um pequeno problema. Isso se destaca bastante, ou seja, vai ser fácil de ser encontrado pelos seus inimigos. O guia novamente fala que vai ser necessário formar um exército. Entretanto, a Ato fala novamente que o rei vai criar um herói e vai ficar tudo bem. O ancião ainda não entendeu o que significa esse tal de herói, então ela sugere que vai ser mais fácil demonstrar. Das suas costas saiu um monte de tentáculo e com um único golpe destruiu várias árvores da floresta. Ela esqueceu de dizer que também é um herói. Isso é apenas 1/100º do que ela pode fazer no seu auge. Aqueles que são chamados de herói têm poder o suficiente para destruir um exército inteiro sozinho. O Takuto fala que eles são super poderosos e continuam ficando ainda mais forte com o passar do tempo, mesmo se não fizerem nada. O guia pergunta se a Ato vai ficar ainda mais forte e é muito óbvio, né? Desde que eles permaneçam isolados, ela fala que vai ser o suficiente por enquanto. Mas o Takuto pergunta se ela realmente precisava destruir a floresta apenas para mostrar seu poder. Agora ela vai ter que arrumar essa bagunça toda. O guia fala que vai ajudar, pois achou incrível. E o ancião se viu forçado a entender o quão grandioso é o poder da Ato. Agora é necessário construir um castelo ainda maior e digno para o seu rei. Mas o Takuto fala que não vai ser necessário um palácio. Uma casinha normal já é suficiente. Mas eles querem, porque querem construir um palácio pro Takuto e mandou que ele reconsiderasse. A Ato fala que vai ser um custo alto, mas um palácio produz recursos. E também vai aumentar a felicidade dos cidadãos. Sendo assim, ele fala que vai querer um castelo flutuante. A Emily pergunta como assim um castelo flutuante? A Ato então fala que é um castelo que voa pelos céus. Entretanto, é algo tão irrealista que nem sabe se é possível imaginar algo assim. Ainda assim, eles prometeram mais uma vez servir o seu rei com tudo que tem, para que Minogran tenha prosperidade eterna. O Takuto fala que a fundação da sua cidade está progredindo bastante. Portanto, eles devem se esforçar mais para manter esse ritmo. Enquanto isso, o grupo de paladinos e mercenários continuava avançando até o continente negro.